eu te dissesse que a Bíblia começou na África? Sim, antes de Jerusalém, antes de Roma, a palavra de Deus foi escrita em solo africano. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, fica nesse vídeo e aproveita a me seguir para não perder os próximos episódios. Salve, salve família, eu sou Edmauro Sebastião, pesquisador e técnico em metodologias arqueológicas e datação, e hoje eu estou aqui para gravar o primeiro episódio de uma minissérie que tem como tema quem eram os africanos nos tempos da Bíblia. Milhares de anos antes de Cristo, africanos descobriram algo revolucionário: o papiro. O papiro era feito de uma planta aquática que era muito abundante nas margens do rio Nilo. Essa é a imagem original de um papiro. Vamos então ver como é que era o processo, para transformar essa planta naquilo que nós conhecemos hoje como papel. Bom, depois de retirar a planta do rio, começava o processo todo da fabricação do papel. As folhas dessa planta não eram necessárias no processo de fabricação do papel. Apenas o caule era necessário. Por exemplo, se eu precisasse de fazer uma folha muito grande, então eu cortava o caule num tamanho maior. Se eu precisasse de uma folha mais pequena, então eu cortava também num tamanho mais pequeno, apenas o necessário. Depois de ser cortada, ela era descascada, só que numa espessura muito fina, como se estivesse a descascar batata, só que muito, mas muito fina. Mais tarde, essas tiras finas eram colocadas num recipiente com água e lá ficava a amolecer durante algum tempo, mais ou menos 2 dias, até ela ficar assim bem mole. E o excesso de açúcar, como a planta também continha muito açúcar, ela era pegajosa. Vocês já viram babosa? Como é que é babosa? Sim, ela tem mais ou menos aquela espessura depois de ficar uns 2 dias na água. Depois disso, eles cruzavam em camadas, uma na horizontal, outra na vertical, uma na horizontal e outra na vertical, e assim sucessivamente até formar essa estrutura que vocês conhecem, Depois desse processo, elas eram prensadas, que é colocar elas sobre 2 tábuas, uma embaixo e outra em cima. Elas eram pressionadas, às vezes com um martelo ou com algum objeto pesado, e elas ficavam ali durante algum tempo. Se ficasse durante uma semana, o papiro ganhava essa cor, um papiro mais claro. Esse, por exemplo, significa que ficou uma semana aí dentro, a ser prensado. Se passasse, por exemplo, fizesse mais de uma semana, ela teria outra cor, ficaria, por exemplo, assim, Esses que vocês estão a ver aqui são papiros originais, não são réplicas, são realmente o papiro feito da planta. Se vocês estivessem aqui, vocês iam conseguir sentir o cheiro de planta. São originais mesmo. Depois de serem prensados, eles eram secos ao sol, e ganhavam uma resistência, ficava mesmo muito duro, que foi graças a essa resistência que até hoje nós temos muito conhecimento do Egito que foi preservado graças à forma como eles guardavam o conhecimento. Imagina, se eles guardassem o conhecimento em papéis como esse, vocês acreditam que durariam 20 anos, 40, 50, 60, milhares de anos? Não, Então, foi graças a esse papel que até hoje nós encontramos vários vestígios, várias informações daquilo que foram uma das grandes, uma das primeiras maiores civilizações do mundo. Ok, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Pronto, vamos explicar. A Bíblia fala que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Isso revela algo muito profundo. Moisés cresceu dentro do sistema educacional egípcio, que era o mais avançado do mundo antigo. Ele aprendeu a ler, a escrever e a registrar documentos. Isso significa que os primeiros registros do Êxodo, os mandamentos, a história da criação, foram registrados em materiais africanos. Mais tarde, os chineses inventaram papéis como esse e os africanos foram apagados da história. Mas a verdade é que nós estivemos envolvidos em todo esse processo e merecemos o devido reconhecimento. Você sabia que os primeiros livros da história também têm uma ligação muito forte com a África? Mas isso é assunto para o próximo episódio. Deixa aí nos comentários se você já sabia disso.